BTG coloca a Transmissão Paulista em sua carteira recomendada de dividendos e projeta aumento de dividendos para 2023 e 2024. Vamos ver se faz sentido. Ela projeta aqui dividendos acima de 13%. Bem-vindo ao canal Top Ações. Não esquece do like no vídeo e também se inscreva no canal. Transmissão Paulista está sempre presente aqui. Então, se inscreva no canal ativando o sino, tá? Falando ainda do desconto da Transmissão Paulista, a BTG enxerga uma TIR real de 10%, com uma margem acima, bem acima da média, inclusive, dos últimos 10 anos. Ou seja, ela enxerga a Transmissão Paulista sendo negociada a preços bem abaixo do seu histórico dos últimos 10 anos. Vamos dar uma olhada. Então, só a título de comparação, a BTG hoje enxerga a Transmissão Paulista sendo negociada a uma TIR mais interessante do que seu histórico passado. E a empresa ela sempre nos surpreendeu positivamente. A gente vê que nos últimos 10 anos, contando de março de 2013 até agora, a empresa já teve uma alta de 442%. Se a gente pegar 2014, ainda seria maior a alta, né, que foi basicamente o fundo dela. E depois daquele desenrosco do RBSE, ela deu uma subida interessante e ainda assim conseguiu novamente sempre encaixar uma nova alta, né? E agora nós estamos no momento de lateralização. A gente pode pegar, por exemplo, o último momento de lateralização dela aqui de 2016 até 2019, olha só. Ficou aqui meio num zigue-zague, depois disparou. Mais um zigue-zaguezinho aqui de 1 ano e pouco, quase 2, e disparou. E agora está nesse zigue-zague aqui por quase 2 anos, vamos assim dizer, né? Então, será que veio uma nova alta? O histórico nos diz que sim. Será que vai demorar 1 ano? Será que vai demorar 2? Não sabemos. O fato é que normalmente quando os dividendos começam a aparecer é quando o pessoal começa a se interessar por ela. Então, se a gente seguir a lógica contrária de comprar quando está com dividendo menor, a gente quase sempre acaba se dando bem, né? E dito isso, a BTG calcula um dividendo de 13% em 2023 para a Transmissão Paulista e em 2024 13,2%. Era esperado realmente que fosse aumentar já o dividendo em 2023, mas eu ainda fico um pouco receoso em cravar 13%. A gente sabe que vai ter um bom dividendo, mas 13% talvez ainda seja um pouco precipitado, porque a empresa está nesse processo de investimento e o RBSE, como nós vimos, vai aumentar no meio do ano em diante, ou seja, terceiro trimestre de 2023 em diante. De qualquer forma, é sim plausível. A gente vai ver tudo aqui, o endividamento, tudo aqui como é que está encaixando os investimentos e a possibilidade de dividendos, tá? Então, é sim possível, só que a gente não tem certeza se vai ser 13 nesse, 13 no outro, ou de repente 10 nesse, 16 no outro e 16 no outro também. Então, assim, o que importa é que a possibilidade de bons dividendos para médio prazo já é muito positiva. Então, é muito importante a gente entender o histórico da empresa, que hoje ela está investindo muito exatamente para em 2029 ela não ter problemas com o fim do RBSE. A gente praticamente, no meu entender aqui, a gente nem vai sentir muito, porque ela está nesse processo de investimento e provavelmente quando chegar aqui em 2029 ela vai tranquilizar os investimentos e aí vai colher os frutos e a gente não vai nem sentir muito essa queda aqui do RBSE. Só que essa queda neste momento que aconteceu em 2022 a gente sentiu porque foi essa reorganização aqui, o reperfilamento, né, que o governo acertou aqui, a ANEEL acertou com a Transmissão Paulista. Então essa queda aqui deu um impactozinho. Já tivemos uma recuperação do meio do ano para cá parcial e teremos mais uma no meio de 2023 e aí diante é só tranquilidade aqui no RBSE, tá? E vendo o histórico da empresa, né, no pré-renovação do 059, que é o contrato mais importante dela, ela estava aqui tranquila, pagando dividendos e tal, e aí veio o sofrimento aqui muito grande, ficou até 2015, no processo de renovação o RBSE ficou pendurado, né, uma coisa que não saía, e aí 2015 ali as coisas começaram a desenrolar e a empresa começou a investir em uma série de leilões e crescimento e tudo mais, as coisas começaram a evoluir, a empresa vem crescendo desde então, diversificando inclusive sua receita, né? Suas RAPs agora não é só esse contrato aqui, tem uma série de outros, né, de importância e o RBSE vai também perdendo a importância ao longo do tempo. A gente já ganhou 11 lotes aqui nesse período, além de aquisições que nós fizemos também, né? Então a gente vê aqui a evolução dos investimentos da Transmissão Paulista, ela vem ganhando muito peso, os reforços e melhorias, que são aquele contrato 059, onde ela nem precisa ir para licitação. Então olha só o crescimento acontecendo aqui, então é uma vantagem competitiva que ela tem, mais cerca de 5 bilhões de investimento nos próximos anos para acontecer, e temos os leilões
que eventualmente acontece em transmissão, além de possibilidade de aquisições aí, brownfield, né? Aquisições de projetos já em andamento, que ela vai lá e ou finaliza, ou então faz um turnaround, alguma coisa do tipo, pode estar acontecendo também. Mas o foco acaba sendo reforços, melhorias e leilões de transmissão, né? E quando a gente vê as RAPs da transmissão paulista, as empresas de transmissão, elas têm 3 tipos de RAP, tipo 1, A2 e A3 por períodos que foi licitado, né? Então a empresa ela tinha as RAPs mais antigas, que tem esse RBSE e representa 60% da RAP dela no momento. E aqui a possibilidade de crescimento orgânico, uma série de reforços e melhorias onde ela não precisa então ter licitação, né? Não precisa concorrer, ela só vai lá, aprova junto ao ANEEL e os órgãos competentes, e aí ela vai e faz o projeto. Na sequência nós temos o lote tipo 2, ela quase não ganhou nada aqui, estava meio difícil para ela nesse período. E aí nós temos, que esse aqui é o que a Taesa tem muito, tá aí a Alupar, que no 16º ano reduz aqui pela metade. E aí nós temos o tipo 3, que é o que ela ganhou bastante nesse processo de investimento que ela tem, já representa quase 40% da receita dela, 24% no momento, né? Tem mais aqui uma parte em operação, a gente pode ver aqui bonitinho, ó, o contrato 059, o que está em operação dos novos contratos tipo 3, o que está para ser finalizado aqui do tipo 3 também, que é esse aqui, e 1% só, até menos na verdade, do tipo 2 aqui. Então, o contrato renovado, que é o mais relevante até então, nós temos uma série de reforços e melhorias de OIM aqui, ó. Então, o RBSE representa 53% desses 60% e cada vez vai diminuindo mais, mas ainda assim ele é muito importante nesse momento para a empresa. E a gente pode ver o contrato 059, o mais relevante e mais antigo para a empresa, onde ela destaca aqui a importância que vem ganhando os reforços e melhorias, mais de escurinho aqui, ó, vem crescendo cada vez mais, cada vez tendo uma representatividade maior na empresa, por conta exatamente de aqui ter linhas mais antigas, né? Então que precisam de exatamente mais investimentos e aí não vai nem para licitação, acaba ali fazendo esses reforços e melhorias sem a concorrência de enfrentar aí no mercado. E para a gente entender se ela realmente pode pagar 13% de dividendos nesse ano e no outro também, tem uma série de variáveis para a gente olhar, por isso está um pouquinho difícil precificar quando. O fato é que possibilidade tem sim, pelo lucro que ela vai estar aumentando aqui. Mas observe a curva de desembolso do CAPEX dela, é um dos pontos. Então ela tem aqui os leilões recentes que ela ganhou. Sempre quando ela ganha um leilão recente, ela tem aqui uma curva de desembolso, que é de 14% em 2023, 28% em 24%, 53% em 2025, e aí depois fica bem tranquilo. Então isso aqui vai mudando conforme ela vai ganhando novos projetos, mas ela não precisa esperar chegar a 2025 para deixar o dinheiro. Ela pode, inclusive, já ir separando um pouco, como ela fez em 2022, segurando os dividendos, dando uma tranquilizada aqui no cronograma dela, porque ela também tem a questão do endividamento. Olha só, 2024 ela tem um desembolso aqui para pagar a dívida bem apertadinho, né? Então, isso aqui também a gente tem que entrar nas contas. A dívida dela está em 2,92, uma dívida tranquila. Ao longo de 2022 foi diminuindo, a sua dívida aumentou, mas o EBITDA aumentou mais com a reposição do RBSE e vai diminuir mais, porque a gente sabe que o RBSE vai voltar agora, né? O RBSE vai voltar a outra parte aqui, ó, no meio do ano de 2023 em diante. Então, a partir do terceiro trimestre já volta aqui, são mais aqui 500 milhões aí para ajudar ela. Então, ela tem o RBSE que vai ajudar ela da metade de 2023, vamos dizer, em diante, né? Bem tranquilo aqui. Temos o cronograma de desembolso da dívida e temos o CAPEX. Se não bastasse isso, se fosse isso, estava tranquilo, dá para a gente falar aqui os dividendos. Tem as surpresas que são o leilão de transmissão. Nós temos aqui 16 bilhões no meio do ano e temos mais um grande no fim do ano. 2023 é um ano especial em termos de leilão de transmissão. Isso aqui a gente já está de olho já há um tempo, né? Então, 2023 um ano chave para a empresa. Então, tem aqui lotes em São Paulo, que é super sinergia para ela. Temos bastante em Minas, tem bastante lote em Minas, então também pode ter uma sinergia aqui. Em qualquer lugar, na verdade, ela pode acabar ganhando aí. Então, é muito importante ter tudo isso em mente, que pode variar o dividendo, mas é sim possível. No final do dia, o que importa é o quanto a empresa tem conseguido nos trazer de crescimento. Um KGR de 2013, aqui ó, ciclo, até 22, 23, de 16%, sem contar o RBSE,
é um crescimento fantástico. Então, ela usando o RBC para ajudar ela a investir, ela consegue essa coisa maravilhosa aqui de crescimento. E aí, depois, quando o RBC sair, a gente mal vai perceber, tá? Então, isso aqui é muito importante ficar de olho. A empresa vem crescendo muito e, por mais que oscile os dividendos, é um projeto de longo prazo, né? Um projeto que a gente sabe que eventualmente fica nesse enrosco aqui de lateralização, mas depois ele dispara. Quando ele vai disparar? É ano que vem? É esse ano? Não sabemos. O fato é que, como a própria BTG falou, dividendos estão chegando. Então, por toda essa visão positiva que eu tenho da Transição Paulista no longo prazo, de dividendos na casa dos 2 dígitos, ainda nem parei para calcular o preço teto mais correto aqui para ela, mas eu trabalho com o mínimo por enquanto. E o mínimo, eu imagino 1,76 de dividendo para a Transição Paulista em 2023. Isso é o mínimo, tá? Não é exatamente o preço teto, mas ainda assim daria um preço teto de 29,83, 33% de margem ainda, 8% de yield. Para um cenário menor de dividendos possível, eu acho que 8% está muito interessante, podendo chegar tranquilamente aos 13%, embora, repito, eu prefiro pensar nos 8% que pensar nos 13%, que aí não vai pagar 13%, talvez vai ficar decepcionado. Então, espere, no meu entender aqui, na minha opinião, não é recomendação de forma alguma, eu vejo aqui 8 como mínimo, e se pagar 8 e ganhar lotes, está espetacular, tá? Então, 8% aqui é o que eu estou esperando para a Transição Paulista, já que eu espero que ela vença aqui leilões nesse ano, tá? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, tá? E comenta aí se você tem Transição Paulista, tá comprando. Eu acho que Transição Paulista nesses preços tá muito interessante aí, tá? Não é recomendação. Um abraço, até o próximo. Valeu!